nave vai decolar, galera! Olha eu aqui de volta, turma! Muito bom estar com vocês. As férias acabaram. Tô aqui feliz da vida com vocês. Tava com muita saudade. Muito boa noite para todo mundo que acompanha. Muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Paulo Sérgio. Boa noite, Mi. Saudades, hein? Também Curtiu tava com bem, saudade. hein? É que eu não vi você porque você viajou. Aí depois eu tirei férias, foi isso. É, né? Não, Então mas a eu gente te ficou muito tempo longe. Pessoal, Gazeta Esportiva de hoje tá do jeito que vocês gostam, trazendo tudo do jogo do Santos de daqui a pouquinho contra o Fluminense. É o José Paes que tá lá, não é? O José Paes tá lá. Tem também as vitórias de Palmeiras e Corinthians no Brasileirão. Será que esses dois rivais vão brigar pelo título até o fim do Brasileirão? Já o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense. Nós vamos falar tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Agora sobe o som, sobe o som. Bom, estamos de volta e hoje eu começo falando de um super presente que você pode ganhar interagindo nas nossas redes sociais. Essa bola da Topper. Saiu muita bola, Celso Cardoso? Foram duas, né? Foram? 2 bolas enquanto você estava de E férias. você que escolheu o ganhador? Não, isso fica com a produção. Ah, Só o divulgo Fini o ou nome. Chile. Ah, entendi. Então, ó, essa super bola da Topper pode ser sua. É só você entrar no nosso Instagram e comentar com o seu nome e a sua cidade. Esse post que tem a bola lá no nosso Instagram. Ah, Michele, qual que é o Instagram? Instagram, @Gazeta Esportiva, que é o Instagram do nosso programa, tá? Esse presente aí é da loja @Goldplaca de Santo André e toda semana tem bola aqui para vocês, tá certo? Agora vamos pro assunto da nossa enquete. Vocês estão acompanhando aqui no Gazeta Esportiva que o Palmeiras vem reclamando da arbitragem nos últimos dias. No sábado foi a vez do Abel Ferreira e do diretor Anderson Barros protestarem. Eu quero saber a sua resposta para a seguinte pergunta: o Palmeiras tem razão nas reclamações sobre a arbitragem? Tem razão ou não tem? Vota lá no site gazetaesportiva.com. Celso Cardoso, o que você acha? Em alguns pontos, sim. Em alguns pontos, o Palmeiras tem razão. Foi prejudicado no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Isso é claro, indiscutível. O pênalti que foi marcado para o Ceará não existiu. Em contrapartida, o Palmeiras também foi beneficiado. Naquele mesmo jogo, teve um pênalti que o Daronco ignorou e que foi pênalti claro do Gomes no Mendonça. Aí ele não falou nada. Aí, sabe, então, assim, tem razão em parte. Eu acho que tem razão em parte, só que a reclamação ela é excessiva. Ela é excessiva. O Palmeiras está sendo muito prejudicado pela arbitragem? Muito prejudicado, não. Prejudicado, sim. Como todo mundo está sendo todo prejudicado? mundo. Tem erro em todos os jogos. E aí, Paulo, o que você Mas acha? aí é o sim ou não? É tá complicado. É o sim Tem- ou não? Tem razão, sim. Sim. Tem razão, sim. Tem razão de Assim reclamar? como o São Paulo tem Atlético, tem É isso Corinthians que eu ia tem. falar. Ele Assim não é o como único. todas as equipes estão É. sendo prejudicadas, então sim. Então sim, beleza, mas todas as equipes estão, Ah, né? Bora ver então como que foi a derrota de ontem do São Paulo pro Atlético Paranaense. Foi na tela. O São Paulo foi até a Arena da Baixada e enfrentou o Atlético Paranaense em uma partida agitada. O tricolor paulista, espertinho, bem que quis abrir o placar em Curitiba. Ficou querendo. Quem quase conseguiu a façanha? Canóbio. Vitor Bueno arriscou da entrada da área, a bola deu na trave e o camisa 9 do Furacão aproveitou a sobra mandando pro gol. Eu disse quase porque o VAR entrou em ação e assinalou impedimento de Vitor Roque, que participou da jogada em posição irregular. Gol anulado. Do outro lado, o Galopo chutou fraco e viu o Bento defender. Primeiro tempo sem gols, válidos. Segundo tempo rolando e aos 5 minutos, Felipe Alves, no dia em que estreava pelo São Paulo, fez pênalti em Vitor Roque. Aquela bendita saidinha de bola. Thiago Heleno foi para a cobrança, mas o goleiro tricolor se redimiu e defendeu a penalidade. O Marcos Guilherme bem que tentou marcar o dele, mas Bento bateu a porta em sua cara. E aos 20 minutos, Moreira derrubou o Canóbio na entrada da área, infantilmente, e o juiz marcou pênalti mais uma vez. Aí o Vitor Bueno foi pra cobrança e já sabe, né, amigo? Amiga, não teve jeito, lei do ex em ação. 1-0 Atlético com H e fim de papo. Muito bem. E aí, Celso Cardoso?
Os dois times foram com equipes reservas, pensando nos duelos no meio de semana. São Paulo tem Copa Sul-Americana contra o Ceará, o Atlético Paranaense tem Libertadores da América. Só que ainda assim, o time reserva do Atlético me parece melhor que o time reserva do São Paulo. E no jogo em si, o Atlético Paranaense fez por merecer a vitória. Tinha perdido um pênalti, depois fez outro gol num pênalti infantil do Moreira. O São Paulo criou muito pouco, então por tudo que nós vimos ontem, sabe? Vitória justa, não há o que questionar. Foi um jogo assim dos últimos jogos do São Paulo, né? São 4 jogos aí, 3 empates e essa derrota agora. Sendo que nesses 3 empates aconteceram gols, né? Foram aí 8 gols, né? E o São Paulo nesse jogo, poderia ofensivo, deixou muito a desejar. E foi um jogo muito truncado, um jogo de muita falação. Na hora do pênalti, uma confusão, todo mundo em cima do árbitro, não deixava bater o pênalti. Então foi um jogo assim, onde realmente, como o próprio Celso mencionou, a equipe do Atlético foi bem superior. Muito bem, vamos falar mais um pouquinho do jogo de ontem do São Paulo. Contato direto com Alexandre Silvestre no CCT da Barra Funda. Boa noite, Silvestre. O que você traz pra gente? Boa noite, seja bem-vinda de volta, minha filha. Receba, Michele Janela. Ô, tricolor vacilando, né? Vai ficando para trás. Continua em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, só que a tabela tá um pouco achatada, a zona do rebaixamento subindo, se aproximando perigosamente do São Paulo, que vai ter 2 jogos importantíssimos em casa na sequência. Tudo com o Morumbi lotado, mas antes de eu falar desses jogos, eu quero voltar ainda no jogo de ontem. Fato lamentável, fatos lamentáveis, mais uma vez, atos de racismo. Uma torcedora do Atlético Paranaense flagrada pela lente de um celular de um São Paulino, provavelmente imitando macaco. E um funcionário de São Paulo que teria sido ofendido também já nas partes baixas lá da Arena da Baixada. E o São Paulo prontamente protestou publicamente e o Atlético Paranaense respondeu também de forma pública, garantindo que vai investigar o caso e ceder as imagens do estádio para as autoridades concluírem a investigação. Muito feio. Infelizmente, a coisa se repete a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Voltando a falar do time, que vai ter esses compromissos aí contra Ceará, quarta-feira à noite, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. São Paulo querendo ser campeão da Sul-Americana pela 2ª vez. É o jogo de ida, Morumbi lotado, casa cheia. Rogério Ceni vai ter que pensar também no jogo do próximo sábado contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, de novo no Morumbi, também com casa cheia. E o Rogério, que voltou a treinar a garotada e a rapaziada hoje aqui no CT da Barra Funda, está na expectativa dos retornos de alguns jogadores que estão na fase de transição, saindo do departamento médico, já pisando no gramado. Mas a pergunta que não quer calar: para quando? Para quarta? Para sábado? Ou só para outra semana? Diz aí, Rogério Ceni. A princípio, pronto para jogo quarta-feira, eu não acho que tenha nenhum pronto para jogo, mas com começo de transição, eu acho que já tem talvez o Reinaldo nessa semana, Patrick, Reinaldo. Alisson já está numa transição maior, pode ser que, não sei se para quarta-feira, mas acho que no mais tardar domingo, sábado, desculpa. No mais tardar no sábado, nós teremos um maior número de jogadores do meio de campo para frente. Falando em reforços para o segmento da temporada, São Paulo está tentando finalizar 2 empréstimos. O Bustos, que é um atacante argentino, que estava atuando num time pequeno da Europa, da Espanha. São Paulo está tentando e já está próximo de fechar um empréstimo por 1 ano com esse atacante argentino. E também o Ferrarese, que é um zagueiro venezuelano, revelado pelo Deportivo Táchira, também jogava num time de pequeno porte da Europa, no caso em Portugal. O Ferrarese está um pouquinho mais distante em relação ao Bustos, mas o São Paulo está confiante porque o presidente Júlio Casares, que está participando diretamente da negociação ou das negociações, tem ótima relação
informação com o executivo de futebol do Grupo City, que é o detentor dos direitos desses 2 atletas. Legal, Alexandre Silvestre. Muito bem, diga, Celso. O que vocês já estavam discutindo aqui? Conversávamos aqui nos bastidores. Paulo Sérgio me perguntava, posso revelar? Pode. Não tem jogador aqui? Não tem? Não tem. É, porque só vem de fora. Porque se agora você- da segunda divisão da Espanha. Você observa, Será que não tem? Você observa a segunda divisão? Não tem, não acontece nada. Os caras estão se destacando hoje na primeira divisão, só vai poder fazer negócio no final da temporada e isso não tiver proposta de futebol internacional. Aí você tem um Pedro Raul lá no Goiás marcando gol à beça, você tem, sabe, vários jogadores que estão surgindo, mas ainda não dá para você fazer negócio. Você acha Então, que para não você se fazem reforçar, olheiros como Mas antes? para isso você se daí reforçar também- agora, Celso, é bom também os jogadores, nós também ficar mais atentos também, né? Essa questão de se profissionalizar, focar na profissão. Mas os caras estão saindo muito cedo, né, Não, Paulo? e outra coisa, ficar um pouquinho, os dirigentes também segurar um pouco mais não tem como. esses jogadores. Não tem como. Tem que dar um jeito. Dá assim, tá trazendo um monte de jogador de fora aí, como tem grana. Então tá aparecendo grana. Então segura essa juventude aí um pouquinho. Fala pro menino que tem proposta de futebol internacional que você vai segurar ele aqui. Fala pra Tem ele. que segurar. Não dá, não tem Tem que como. segurar. A rodada do Brasileirão ainda não acabou, tá? Hoje tem jogo do Santos contra o Fluminense. É hora de ir direto para Vila Belmiro conversar com o José Paes. Boa noite, Zé. Mostra pra gente como que tá o clima por aí. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que vai acompanhando aí mais uma edição do nosso programa. Seja bem-vinda de volta aí das férias ao Gazeta Esportiva. É isso, daqui a pouquinho a bola rola aqui na Vila Belmiro, às 20 horas, o famoso 8 da noite, para Santos e Fluminense, jogo aí que encerra a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou pedir para o nosso Samuel Almeida mostrar para vocês aqui onde eu tô, ó. Uma região onde vai chegar o busão do Santos, claro, o busão do Fluminense também. Eu acho que vai dar pra gente mostrar ao vivo aqui no Gazeta Esportiva a chegada dos ônibus, viu, Mi? Como o jogo começa às 8 horas, os ônibus devem chegar daqui a pouquinho. Olha o Osmar ali, ó, já vai tacar um sal, olha lá. Eita, nós já tá tacando um sal ali, o Osmar, nosso parceiro, sempre tá assistindo o Gazeta Esportiva. Já troquei. Vem cá, Osmar, vem cá. Vem cá. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Quanto vai ser hoje? Não, se nós vamos ganhar de 1 a 0. 1 a 0? 1 a 0 já tá bom. Já é goleada? É goleada, 1 a 0 do time do Diniz. E esse solzinho aqui para dar sorte no time do Santos, né? Vai lá jogar seu salzinho então, vou devolver para Michele e daqui a pouquinho a gente volta com o provável Santos que vai entrar em campo aqui na Vila Belmiro nesse super jogo contra o Fluminense do Diniz, como disse o nosso amigo Osmar. Vai daí, Mi, daqui a pouco eu volto aqui direto da Vila. Valeu, Zé Paes. Olha, tá movimentado lá, né, Celso? O que você Não espera desse é? Santos contra o Diniz? Então, olha, o Fluminense, pra mim, é o time que apresenta o futebol mais bonito do Campeonato Você Brasileiro. é muito fã do Diniz, né, Celso? Eu ia dar risada, eu tava assim, segurando a dar risada. Mas independentemente de ser fã Ele do quase Diniz, falou assim, o time do Diniz mas você não, muito mas você- melhor mas- do que o mas Santos. você não concorda comigo que o Fluminense apresenta hoje o melhor futebol? Não, eu concordo. É um mas futebol vistoso, bonito, ofensivo. É o melhor futebol? É o melhor, pra mim é o melhor, é o que mais me encanta. Isso não significa que o Fluminense vai vencer o Santos. Aham. Mas as possibilidades, a probabilidade de vencer, o Fluminense vai numa sequência incrível, sabe? Tá em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. Então, sei lá, o Santos vai ter que jogar muito hoje para vencer. A vantagem do Santos, passou a semana treinando. O Fluminense vem de desgaste, Copa do Brasil, jogou fora em Fortaleza, venceu o Fortaleza fora pela Copa do Brasil e tal. Então, vantagem para o Santos, jogar em casa e o descanso. Mas futebol por futebol, Fluminense hoje me parece melhor. É porque a equipe do Santos vai ter que correr bastante, né? Em termos de marcação, não dá espaço para os jogadores da equipe do Fluminense, porque toda a equipe do Diniz, eles tocam bem a bola e se Rápido. movimentam bastante. Então eles ficam tocando aqui pelo lado direito, abrindo espaço para o lado esquerdo pegar de surpresa o jogo, a equipe do outro lado. Então essa equipe do Santos vai ter que jogar muito compacta e procurar errar o menos possível. E deixa eu te perguntar só uma coisa rapidinho, não sei se já é pra a gente ter que correr aqui, mas só uma coisa, esse fato de não treinar uma semana toda, como o Celso disse que vai ser uma vantagem, eu já vi times aí, tipo São Paulo, ficar às vezes uma semana sem treinar, ou até mesmo o Palmeiras, o Corinthians, e perder. O fato de ficar sem treinar ajuda o time ou ajuda o time ali a jogar melhor ou acaba tirando um pouquinho Do ritmo. do ritmo de jogo? ritmo de jogo.
Eu particularmente, eu gostava de jogar. sem jogar. Eu gostava de jogar. 2 jogos na semana, tal, eu gostava de jogar. Não tinha problema com isso. Agora, tem jogadores que perdem o ritmo. Tem jogadores que perdem o ritmo. Por quê? Porque a semana, você já começa a semana trabalho físico. E esse trabalho físico, muitas vezes, vem um desgaste também. Vem um desgaste. Mas eu particularmente, eu prefiro estar jogando. Tá. Bom, você perdeu. Se liga, a torcida do Corinthians. Osmar Garrafa tá na nossa redação de esportes com a repercussão da vitória do Timão sobre o Botafogo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Amanhã o Corinthians volta a campo e dessa vez pela Copa Libertadores da América. Ou seja, vamos passar aqui a sequência de jogos do Corinthians, né? Ele tem, então, amanhã, Copa Libertadores, o Flamengo na Arena Itaquera, porque para o Vitor Pereira não há distinção. Todo jogo é importante para ele, não há prioridade, né? Então amanhã Libertadores, aí depois no sábado tem o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro em Santa Catarina, e na terça da outra semana, novamente, o Flamengo, dessa vez no Rio de Janeiro, pelo jogo da volta. Daqui a pouquinho a gente fala da preparação do Corinthians. O Corinthians jogou contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, como você bem destacou aí, venceu o Botafogo, continua na caça ao líder Palmeiras, já são, mais uma vez, se mantém a diferença de 4 pontos para o líder Palmeiras, e agora é virar a chavinha e pensar em termos de Copa Libertadores da América. E a gente aproveita aí o Paulo Sérgio e também o Celso Cardoso e o nosso telespectador para a gente falar um pouquinho do William, Michele. O William, que chegou todo badalado, rescindiu o contrato na Europa para voltar para casa, para voltar para o Corinthians. Criou-se toda uma expectativa dentro daquilo que o William poderia render, e claro que o William é um jogador diferente de tudo que a gente pode ver aí dentro do Campeonato Brasileiro, é um dos jogadores que está realmente ali na prateleira de cima, mas em redes sociais, até com a própria crítica, muita gente comentando que o William não está entregando tudo o que se esperava dele. Ele teve, é verdade, problemas de lesões. E o técnico Vitor Pereira, ele foi indagado sobre esse tema na coletiva depois do jogo contra o Botafogo. O William está ainda devendo, por que o William não está rendendo o que se esperava, se é que o técnico corintiano pensa assim? Vamos acompanhar o que disse o treinador do Corinthians sobre o desempenho de William. Eu acho que o William tem tido uma série de um ou outro problema. Este problema no ombro é incapacitante, não é? É um problema que persiste, não é? A dor continua, já tem menos dor do que o que tinha, mas é uma dor que o limita, não é? Uma dor que o limita e que o impede de determinado tipo de movimento, e eu acredito que afeta um bocadinho a performance dele. O William tem características, é um desequilibrador, é um jogador que pode desequilibrar um jogo a qualquer momento. É um jogador que não tem um registro de golos na carreira, um grande registro de golos, é muito mais um jogador de assistir, de criar para os outros, não é? De criar para os outros. Agora, eu acho que é um jogador também muito marcado em cima, é um jogador que sofre muitas faltas, muitas pancadas, isso tem limitado estes pequenos problemas que se vão acumulando, tem limitado um bocadinho. Ou seja, o William tem ainda muito a crescer pela qualidade de jogador que é. Essa é a expectativa do treinador. Essa cobrança, ela se deu muito nas redes sociais e também por parte da crítica, Michele, pelo fato do William, desde que chegou, ter marcado um único gol. Vitor Pereira explicou aí a respeito dos motivos, são lesões seguidas, é um jogador muito perseguido, mas os nossos comentaristas estão mais à vontade aí com você no estúdio para falar se o William está devendo ou não está devendo, e daqui a pouquinho eu volto e aí sim a gente vai falar sobre a preparação do Corinthians para esse jogaço de amanhã contra o Flamengo, ou seja, amanhã tem raio na Libertadores, Michele. Amanhã é dia de raios e trovões, Celso. Olha, o William, ok, esperava mais dele, mas você não pode desconsiderar o número de lesões. E essa do ombro, especialmente, ela limita mesmo. Só que a gente tem visto um William que se entrega em campo. Talvez ele não esteja levando muita vantagem no 1 contra 1, mas normalmente ele vai em velocidade, ele vai para o meio, ele cria perigo para o adversário, disciplinado taticamente. Você vê o William com 35 anos, dando carrinho, ajudando o lateral, se entregando. Então, eu acho que existe uma expectativa em cima do William. E ontem, depois do mesa, durante o jantar, o Paulo trouxe números muito interessantes
Então, como camisa 10, eu vou passar a bola para você, meu ponta, e você vai e desenrola. Não, é que nós estávamos comentando, Mi, o que esperar do William? Né? Nós não podemos não esperar nada além do que realmente ele é. Ele é um jogador que faz muitas assistências. Só para você ter uma ideia, no Shakhtar Donetsk, ele fez 221 jogos, 37 gols. É isso aí. Ele marca poucos gols. Ele marca poucos gols, foi isso que o Vitor Pereira falou. É. Foram 62 assistências. No Chelsea, ele jogou 339 partidas e fez 63 gols. É pouco, né? Mais 55 Mas se entrega em assistências. campo. Né? Tá. Então, é um jogador que, na carreira, tem 103 gols apenas. Né? Mas é um jogador importante, é um jogador que como o próprio Celso falou, luta, vai para o confronto e essas lesões acabam atrapalhando-se a mobilidade do jogador. Agora, esperar muitos gols do William, não esperem isso. Exato. Muitas vezes as pessoas elas se frustram porque não vê o William marcando. Só que na carreira ele não tem um histórico. Não é esse perfil. Goleador. Não é esse perfil. Não é Romário. Não é. Ele Até é o cara porque é da um jogador de assistência. beirada, é um jogador que vai mais para criar as jogadas. É isso aí. Tá certo. Olha, tá pensando que não tem Palmeiras hoje? Tem sim. Silvestre, volta pra telinha direto da Academia de Futebol, meu querido. Ô Silver, o Verdão tá na bronca com a arbitragem, é isso? Pra variar? Martelando a mesma tecla, né, Michele? E olha que o Abel Ferreira reclamou de novo da arbitragem, do VAR e elogiou o Daronco, que apitou o jogo de ontem. Não pelo jogo de ontem, mas no entendimento do Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, o Daronco é um dos melhorzinhos, é o melhor ou um dos melhores árbitros brasileiros da atualidade. O Palmeiras está tão bravo, principalmente depois da eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil, com aquele erro crasso de não traçar a linha do impedimento do Calleri num pênalti que foi dado para o São Paulo, que acabou devolvendo o jogo ao São Paulo, que depois se classificou, que até o executivo do Palmeiras, o Anderson Barros, que foge dos microfones e das câmeras, não gosta, não costuma dar entrevistas, pediu a palavra para reclamar, dizendo que a situação está insustentável. Agora, algumas boas notícias para o Palmeiras depois dessa partida. Além da vitória, 3 pontos garantidos, a manutenção da liderança com 4 à frente do vice-líder, que é o Corinthians. Nenhum jogador deixou o Castelão machucado. E agora o Palmeiras vive a expectativa do retorno do Rony. Porque o Palmeiras tem jogo no final de semana pelo Brasileiro contra o Goiás. Aliás, já foram vendidos quase 40 mil ingressos para domingo, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras mantendo a ponta da tabela, brigando pelo título nacional. Tem 3 desfalques para esse jogo contra o Goiás, que são jogadores que tomaram o 3º amarelo, estão suspensos. Os laterais, Marcos Rocha e Piquerez, além do zagueiro Murilo. Mas aí para o jogo contra o Goiás no domingo tudo bem, porque entra na direita o Mike, na esquerda o Vanderlan, garoto que foi bem. E o Luan pode compor a zaga junto com o Gustavo Gomes. Mas a grande dúvida é para o jogo de quarta-feira. Aí é mata-mata da Liberta contra o Atlético, quarta-feira à noite no Mineirão, também lotado. Jogo de ida das quartas de final, de novo o Galo no caminho do Palmeiras em busca de mais um título da América. E para esse jogo fica a expectativa pelo retorno do Rony, que se machucou, está em tratamento e voltou a treinar no campo hoje um pouquinho. Então eu volto, porque eu quero falar mais desse Palmeiras e do Rony, Michele, e trazer também a palavra do Abel Ferreira sobre o plano alviverde para o jogo de quarta. Muito bem. Quero saber qual vai ser esse plano do Palmeiras. Diga, Celso. Aliás, só jogaços, hein? Palmeiras e Atlético, Corinthians e Flamengo, né? Nossa. Sabe? Em breve vai ter derby também, na outra semana. Pois é, Campeonato Brasileiro, você pode, enfim, são muitos jogos. A reclamação do Palmeiras eu entendo. O Palmeiras foi prejudicado contra o São Paulo, para mim isso é inquestionável. Um pênalti marcado pelo Daronco realmente não existiu, mas também tem o outro lado, sabe? Tem o pênalti que também não foi marcado para o Ceará no final do primeiro tempo. Então, assim, eu entendo a reclamação, faz parte do jogo, tem que dar uma satisfação para a torcida,
mas eu também percebo Mas você entende que um exagero. todo jogo precisa E ficar você tira o reclamando? foco. Assim, e o Palmeiras nem precisa disso. Estava falando ontem no Mesa. O Palmeiras tem um ataque de mais de 100 gols na temporada. Uma defesa fantástica. Tá sobrando. Então você tira o foco É isso dos que eu tô feitos falando, é do isso que eu time. tô O Palmeiras falando. venceu o jogo. É isso que eu tô Mas falando. tá reclamando mesmo vencendo. Não importa. Para de, sabe? O árbitro erra. Não deve errar, não. Mas jogador erra, técnico É erra. isso aí. Chega, É isso aí. Eu acho para. que, faz parte do futebol. Eu também penso assim, Celso, porque há muita reclamação, sabe? Nós estamos vendo e até isso está passando para os jogadores dentro de campo. Aí acaba ficando um chato de você ficar vendo um jogo 90 minutos. Aí você quer mudar de canal, porque você não aguenta mais. E você tira a credibilidade do evento que você participa, Pô, vamos falar entendeu? mais do jogo. Pô, o Scarpa tá muito bem nessa Você equipe tira do Palmeiras. todo o foco. Né? O Veiga tá tentando voltar. O menino não Lopes consegue. estreou fazendo... O Lopes voltou. Estreou, não, fez né? gol. Fez gol. Lopes, muito bom. Né? Então, dos argentinos que tá aí, pra mim, é o melhor. Então eu creio que, A que o CBF foco vai tem que anunciar ser mais uma nos jogos. intertemporada. A CBF anunciou aí uma intertemporada para aprimoramento da arbitragem. Então, é por causa de todas essas Então faz um aprimoramento reclamações. também de jogadores, para parar de ficar reclamando, de treinadores, Isso para podia parar de ficar ajudar a reclamando. arbitragem, não Pô, ficar pedindo para travar. A notícia, se você quiser ler completa, tá lá no site gazetesportiva.com, na manchete, né? Lá no carrossel de notícias, tá assim, ó. O trabalho conta com 95 árbitros e tem como objetivo o aprimoramento da arbitragem durante a disputa das competições do futebol brasileiro. E as atividades vão ser realizadas no Rio, e em outros lugares também, no Rio de Janeiro, e justamente por causa também dessa confusão toda que deu com o Daronco e dessas reclamações. Então, pelo menos, eles estão... O Daronco errou muito. Ele chamou a responsabilidade para ele, foi ouvir VAR e errou 2 vezes. Errou por não ter marcado um pênalti que era e errou depois por marcar um pênalti que não foi. Ponto. E assumiu a responsabilidade. Ele assumiu o risco. O Daronco também está envolvido em muita polêmica e tal. Mas assim... o jogador não ajuda, o técnico não ajuda e não é só arbitragem. Para mim, tão sério quanto o árbitro errar, sabe, muitas vezes é uma substituição errada, é um cara perder um gol debaixo da trave, de repente uma falta que resulta no gol do adversário, enfim. Mas é que Lances no jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, a entrada do Gabigol, no jogador que quase quebrou a perna do vou falar outro. uma outra coisa, Então o Palmeirense vai ficar muito bravo aí. comigo. O Palmeiras vai ficar muito bravo comigo, mas também dane-se. Eu... Palmeiras foi prejudicado no jogo com o São Paulo? Foi. O São Paulo marcou um pênalti lá, só que o Rafael Veiga perdeu um pênalti antes. Isso. E o Palmeiras teve toda uma sequência de jogo e teve a decisão por pênaltis para vencer. Então o que faz? Chora. Terceiriza, joga tudo em cima da arbitragem. Só que o Palmeiras também errou muito naquele jogo. E isso faz parte, só que isso não se discute. Bom, vamos descer a serra então para falar com o Zé Paz, meu Deus, que o Celso tá muito nervoso aqui. Já dá para ter uma ideia, Zé, da escalação do Peixe para hoje? Dá sim, Mi. Dá pra gente ter uma ideia de qual vai ser o time do Lisca doido hoje aqui na Vila Belmiro para esse jogo contra o Fluminense. O ônibus do Santos acabou de chegar aqui na Vila Belmiro com toda a delegação. Todo mundo já tá lá dentro da Vila Belmiro, do estádio. Daqui a pouquinho a bola rola às 8 horas da noite. E o Santos tem problemas para essa partida. O Lisca, aliás, vai estrear aqui na Vila Belmiro hoje como técnico do Santos. Ele já estreou como técnico do Peixe na partida contra o Fortaleza pela última rodada do Brasileirão, mas aqui na Vila a estreia vai ser hoje. Ele tem um probleminha muito grande para essa partida. O Bauerman, Eduardo Bauerman, está suspenso, não joga no miolo de zaga. Mas o Maicon e o Luiz Felipe devem voltar ao time. O Maicon está recuperado aí de um problema na panturrilha, Luiz Felipe de um problema na coxa. O Luiz Felipe deve ser titular. O Maicon a gente ainda vai dar uma aguardada. E o Sandri também está recuperado de um problema na coxa. Esse deve ficar como opção no banco de reservas. Vamos dar uma olhadinha então aí no provável peixudo para daqui a pouco aqui na vila mais famosa do mundo, no Estádio Urbano Caldeira, na tela para vocês acompanharem aí comigo. Olha só, João Paulo no gol, na lateral direita o Madison, aí no miolo de zaga ou o Maicon ou o Derek com o Luiz Felipe e o Felipe Jonathan completando o setor, lembrando que o Lucas Pires tá machucado, aí Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo voltando de suspensão com o Carlos Sanches, uruguaio, completando a meiuca do Santos, e lá na frente Léo Batistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo, este um muito provável Santos que entra em campo daqui a pouco aqui na Vila. Amanhã trago tudo para vocês no Gazeta Esportiva às 18 horas, a história desse jogaço, viu, Mi? Vai daí, beijão.
Valeu, Zé. Beijão pra você. Daqui a pouquinho os meninos comentam sobre esse jogaço de já. A expectativa é assim, o Lisca, eu tô meio curioso para saber o resultado do trabalho do Lisca em uma semana, tranquilo ali. O Santos tem bons jogadores, não é um elenco dos sonhos, precisaria de reforços, mas ainda assim tem o Marcos Leonardo com capacidade de desequilibrar, tem jogadores ali... Léo Batistão, Léo bom Batistão, jogador ali que sabe, vai, que dá... chega bem. Agora, mesmo jogando na Vila, eu entendo que o Fluminense é o favorito, pelo futebol que tem apresentado. Você também acha, Paulo? Bom, são duas equipes grandes, né? Nós estávamos ontem conversando no Mesa Redonda sobre essa questão do Corinthians contra o Flamengo, se o Corinthians vai ficar mais recuado. Não, o time grande tem que jogar para frente. Lógico que tem que se preocupar na marcação, mas tem que jogar para frente também. Então, a equipe do Santos não pode se limitar a ficar só marcando. Tem que jogar também, tem jogadores para isso. Então, eu espero que jogue bem compacta e faça o resultado que tem que fazer em casa. O torcedor ficou tão animado Que tem? quando o Ricardo Goulart foi contratado, fez festa, aquela coisa toda. Eu também fiquei. Tirou uma onda de quem não acreditou, saiu do Santos e hoje acertou com o Bahia. Que seja feliz, né? Vai Quem disputar- sabe os novos ares da Vai Bahia. disputar a segunda divisão com o Bahia. Os coqueirais, né? A água de coco, a Bahia. É que, na realidade, precisa acertar o posicionamento dele. No Santos, ele chegou ao momento de jogar como atacante, aí jogar de jogar Onde beirada, ele tem que jogar? depois Não é no no meio. meio Ele tem que centralizado? jogar como segundo homem. atacante. Segundo homem. É isso aí. Tá se dando bem. Opa, tá. Mas segundo Poxa, atacante tá é uma bem coisa na de frente. não Ele como faz isso daqui. referência, Ele pelo faz isso lado. daqui. Isso aí. Ele joga um pouco atrás, é o jogador que dá o suporte para aquele centroavante de área. Agora, não adianta deixar ele sozinho na área, que não é esse Não é jogador. dele. E também não é um meia de criação. E por que ele não falou isso pro técnico? Tem que fazer segundo atacante, pô. Não é pra ficar na área. O Corinthians começa amanhã uma sequência de jogos importantes na temporada para você ficar por dentro da maratona. Presta atenção na reportagem do Osmar Garrafa. Começou o mês de agosto, mas o problema da forte sequência de partidas do Timão vai continuar. Detalhe, hein? Os jogos desse mês são jogos decisivos. Mata-mata da Libertadores e também da Copa do Brasil, e ainda tem a caça ao líder Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Serão 7 partidas durante todo o mês. 4 jogos em casa e 3 fora. Na Arena, o Timão vai enfrentar Flamengo pela Libertadores, Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e Palmeiras e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Como visitante, os jogos são os seguintes: Flamengo pela Liberta, Avaí e Fortaleza pelo Brasileirão. O primeiro desafio nessa maratona será nessa terça-feira contra o Flamengo pela Libertadores em Itaquera. Será que agora, com a chegada de reforços, o Timão vai ter fôlego para segurar essa maratona? Só saberemos essa resposta no final do mês. Até lá! Ai, que bonitinho o calendário. Vamos voltar para a nossa redação de esportes. Osmar Garrafa traz agora mais uma parte da declaração do Vitor Pereira, né, Garrafa? Conta pra gente. É isso, Michele. Agora falando especificamente de Libertadores, da montagem do time, daquilo que o Vitor Pereira pensa em fazer para o primeiro jogo decisivo contra o Flamengo, que vale vaga à semifinal da Copa Libertadores. Bom, jogadores inscritos. Nós temos 3 jogadores inscritos para esta fase da Libertadores. O Yuri Alberto, o Fausto Vera, o argentino, e também o Balbuena. Saíram da relação de jogadores que estavam na Copa Libertadores para abrirem justamente essas vagas. O Mantuan e o João Vitor, os 2 jogadores que foram negociados, e o Luan, que já não faz mais parte dos planos do técnico Vitor Pereira. Aliás, nunca fez, né? Porque o Luan não jogou nenhuma partida. Aliás, por falar em Luan, conversava com o Celso Cardoso hoje aqui na redação, na nossa reunião, e o Celso trazia uma informação para mim e tal, a gente foi apurar e tem essa notícia mesmo lá na Baixada, de que o Luan e o Ramiro estariam no radar do Santos. Se essa negociação evolui ou não, é uma outra questão. Para o jogo de amanhã, ainda contra o Flamengo, Renato Augusto, departamento médico, está de fora. O mesmo acontece com o Raul Gustavo, para alegria de alguns que entendem que o jogador é meio estabanado, ele também não vai participar do jogo. E aí, exceção feita ao Bambu, que está à disposição, mas não está brigando por vaga, são 3 jogadores brigando por 2 posições na zaga. O Balbuena,
que jogou contra no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, o Gil e também o Balbuena, o Gil e são 3 zagueiros aqui e o Bruno Mendes. Bruno Mendes que também vem jogando ao lado do Balbuena e fazendo uma boa dupla de zaga. O técnico, inclusive, Vitor Pereira, falou a respeito desta dúvida na zaga. 3 jogadores brigando por 2 vagas na zaga para a partida de amanhã para pegar o poderoso Flamengo. O Balbuena e o Bruno jogaram muito bem. Para mim fizeram um jogo muito consistente, como a equipa, não é? Como no geral fizemos um jogo consistente, eles também fizeram um jogo muito consistente. E vamos encontrar sempre, vamos ter que ir encontrando a melhor dupla que esteja em condições, na nossa opinião, de dar resposta às características do adversário. Bom, o time não está definido, Michele, mas pelo que falou, já não nessa última coletiva, na anterior, o ataque vai passar por uma modificação. Depois do jogo contra o Atlético Goianiense, o Vitor Pereira disse que Roger Guedes e Yuri Alberto não podem jogar juntos. Não sei o que pensam aí o Paulo e o Celso, mas ele foi taxativo. Então, tendo essa visão do treinador, a gente entende que o Roger Guedes vai para o banco de reservas, o Yuri Alberto será mantido no time, e aí uma dúvida entre o Adson ou o Mosquito, que foi bem contra o Botafogo. Mas como o Vitor Pereira gosta de descansar jogadores, né? Porque ele entende que não pode jogar 2 jogos seguidos, quarta e domingo é muita coisa, provavelmente o Adson comece ao lado do Yuri Alberto no ataque. No meio-campo, deve ser o meio-campo, não está definido, repito, mas deve ser o mesmo meio-campo que não foi bem contra o Atlético Goianiense, sem ninguém com muita criatividade. O Duqueiroz, o Maicon e o Cantígio. Então, arriscando num provável Corinthians para amanhã, Cássio, Fagner, Balbuena, Gil ou Bruno Mendes e o Piton, o Fábio Santos, inacreditavelmente deve ficar no banco de reservas, né, pelo rodízio do técnico Vitor Pereira, que parece que para ele não há assim uma prioridade. Todo jogo tem o mesmo grau de importância. Maicon, Duqueiroz e Cantígio no meio-campo, sem um jogador específico de armação, com o Juliano ficando no banco, e na frente Yuri Alberto, e aí a dúvida entre Adson e Mosquito. Esse é um arremate do Corinthians, provável para a partida de amanhã contra o Flamengo. Raios lá na Arena Itaquera, Michele. E o trem vem chegando, né? Como a gente falou ontem no Mesa Redonda. Vai dando um frio na barriga aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse Corinthians e Flamengo, que o Osmar Garrafa deu uma destrinchada. Você sabe que esse jogo do Corinthians e Flamengo me parece... Não sei, Paulo, a gente vai falar muito sobre isso amanhã. Tá. Mas o Flamengo, obviamente, é o favorito. Para mim, é o favorito no confronto. Ah, mas é mesmo. É o No trem confronto. que tá vindo. Porém, o Corinthians tem se mostrado muito forte em Itaquera. Tem números impressionantes na temporada. Caiu em Itaquera. E hoje o Vitor Pereira tem muito mais opções do que ele tinha semanas atrás. Que ele conseguiu feitos incríveis. Classificar para a Copa do Brasil, classificação na Libertadores. Então eu entendo que o momento do Corinthians sugere uma confiança, apesar do favoritismo do Flamengo. É melhor o momento do Corinthians que do Flamengo? Não. Bom, eu vou discordar essa noite pela primeira vez do Celso. Eu não acho tanto favoritismo assim do Flamengo. Eu creio que o Corinthians, pelos 3 jogos que veio já de Campeonato Brasileiro, 3 vitórias, tem o favoritismo aí. Vem de uma Libertadores, sai vencendo um Boca, então tudo isso tem que levar em conta. Então eu creio que nesse jogo não tem favorito. É um Corinthians e Flamengo. Então vai ser difícil, as 2 equipes têm condições de passar. Mas jogão, aí sim, né? eu sou como o Celso, o Corinthians tem mais chance. Muito bem. Passa onde? No SBT? Acho que sim. SBT, né? Futebol chamando, Silvestre, ok, eu sei que você tem mais informações, ele fica falando aqui no ouvido. O que é, Silvestre? Eu tô sabendo que você separou uma resposta do Abel Ferreira, é isso? Então manda pra gente, por favor. Reclamou. É o Abel chorando as pitangas, tô brincando, mais ou menos também. É o Abel falando do plano, da preparação do Palmeiras, que já começou hoje para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O bicho vai pegar no Mineirão, mata-mata, jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América diante do Galo Mineiro. O Abel vai ter força quase máxima. A dúvida é o centroavante. Será que vai dar para o Rony? Primeiro o Abel, depois eu conto o plano. Fala, Abel. Logicamente nós queremos ter sempre o nosso elenco disponível para darmos respostas no jogo seguinte. Nós somos uma equipa muito competitiva, somos uma equipa que sabe aquilo que faz, sabe aquilo que quer, sabe aquilo que joga
tem um controle emocional muito forte, muito grande, e nós vamos jogar jogo a jogo. Sabemos que ficámos fora de uma competição da forma que foi, levámos um soco sem estarmos a contar, não é? Por trás, não foi pela frente, quando estávamos a lutar de frente foi nas costas, não é? Mas agora é recuperar os jogadores e ver e estarmos preparados para o próximo jogo. O próximo jogo é o mata-mata. Nós temos um propósito muito claro nessa competição e vamos exigir o máximo de nós para dar o melhor já no próximo jogo, para depois termos a segunda mão em nossa casa. É isso que vamos fazer. Mas uma coisa de cada vez, agora é recuperar bem os jogadores e prepararmos esse jogo. É jogo para ter coração quente, cabeça fria. O Cuca é meio freguês do Abel, perdeu a final da Libertadores 2020 com o Santos no Maracanã. Depois foi eliminado pelo Abel, já técnico do Atlético Mineiro, no Mineirão, na semifinal da última Libertadores. O plano do Abel Ferreira, força máxima, simples assim. Então a escalação não deve fugir dessa aqui não. O Everton, o Marcos Rocha, que está suspenso no Brasileiro, mas claro, vai jogar a Libertadores. O Gustavo Gomes, junto com o Murilo, e o Piquerez, que é outro que está suspenso no Brasileiro, mas joga Libertadores, assim como o Murilo também suspenso para domingo, mas joga na quarta. Meio de campo com Danilo, Zé Rafael, Veiga. Nas pontas, Dudu, Scarpa, que está comendo a bola. E quem será o 9? O Rony se lesionou na coxa, lesão muscular, já faz algumas semanas, está em tratamento, hoje foi liberado pelo departamento médico, treinou no gramado, boa parte da atividade aqui na academia, depois ele continuou o tratamento, vai repetir a dose amanhã, se estiver bem, vai para o jogo, vai para BH. Se não der para o Rony, as opções imediatas do Abel para centroavante. O Endrick, nem a pau Juvenal, está inscrito, mas está machucado, é muito jovem, ainda não. A primeira opção, na minha cabeça, estamos tentando enxergar pelos olhos do Abel Ferreira, seria o Lopes, que chegou outro dia, centroavante argentino, já fez gol contra o Ceará. A segunda opção, o Rafael Navarro, um dos artilheiros do Palmeiras na Libertadores, que voltou de lesão. E a última opção, o Merentiel, que ainda precisa de mais adaptação, estou falando do uruguaio. Tá bom, Michele? Preciso correr porque a aula começou, né? Voltamos às aulas, a Casper me espera. Calma aí, professor Nuno, eu vou chegar atrasado, mas vou chegar. Beijo. É isso aí. Mas não tem desculpa não, vai pra aula agora. Aí tem favorito. Aí tem. Palmeiras. Momento do Palmeiras. Olha, o Palmeiras é favorito hoje contra qualquer time, em qualquer lugar, qualquer cidade. Palmeiras hoje, os números falam por si, né? Mais de 100 gols na temporada. Vai ganhar a Libertadores, Celso? Vamos esperar. Favorito. É o único jeito do Palmeiras perder a Libertadores é se o Celso cravar que vai ganhar. Não, então. É nada, você tá com uma grande fase, Celso. Obrigado. Vamos ver o Cuca, né? Agora, o que ele vai trazer para esse Atlético também. Bom, vamos pro resultado da nossa enquete? Olha só, o Palmeiras tem razão nas reclamações sobre a arbitragem? Sim ou não? A maioria respondeu que sim. E estão com você, Celso. 65% dos votos. Turminha, muito obrigada pela audiência aqui no Gazeta Esportiva. Não fiquem tristes. Amanhã tem muito mais Gazeta Esportiva. Tchau, Celso. Tchau, Paulo. Fique agora com Laerte Vieira no Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau.